Você sabe qual foi o papel da produção de açúcar no crescimento da colônia? E de que modo ela movimentou a economia e a sociedade? Oi, gente, meu nome é Manuel e no vídeo anterior a gente tinha falado sobre o período pré-colonial, que foi os 30 primeiros anos em que Portugal explorava, mas não habitava de fato a vinda dos portugueses para cá, a descoberta do Brasil. E ainda sobre o período pré-colonial, que eu esqueci de falar no outro vídeo, foi quando o rei de Portugal concedeu o monopólio de extração do pau-brasil à Companhia Comercial de Fernando de Noronha, que instalou ali a primeira feitoria aqui no Brasil, que foi em 1502. Isso porque os piratas franceses e holandeses começaram a visitar, a querer invadir o território, o que fez Portugal colonizar para não perder a terra. Já tinham perdido alguns pontos comerciais e o início da colonização é marcada pela expedição de Martins Afonso de Souza, que tinha 3 finalidades. A primeira era iniciar o povoamento da colônia, e a segunda era realizar a exploração comercial, e a terceira era proteger o litoral contra a presença dos estrangeiros, que já estavam querendo invadir. Para iniciar o povoamento, Martins Afonso de Souza fundou a Vila São Vicente em 1532 e o primeiro engenho, que era o engenho do governador. Com a administração colonial, o rei de Portugal, na tentativa de baixar os custos, instalou as capitanias hereditárias, que foram divididas em 15 capitanias para 12 donatários, cuja função era repassar os custos para o rei, gerar imposto ao rei, e os donatários tinham total autoridade sobre aquele território, mas não era dono. Essas capitanias hereditárias, essa administração, tinham 2 cartas. A primeira era a carta de doação, que era como comprovante deles, que nela repassava oficialmente a posse da região ao donatário, com alguns limites geográficos e não permitindo venda nem repartição, mas assegurava o direito de repassar hereditariamente. Era a carta foral, que nela tinha alguns direitos e deveres que os donatários teriam que ter. Um deles era fundar vilas, distribuir sermãs, que eram lotes de terras concedidos para os colonos. Tinha também exercer atividade judicial e administrativa. Era escravizar indígenas, sendo que lá pra frente a gente vai falar sobre isso, a resistência dos indígenas. Defender o território e arrecadar monopólio régido do pau-brasil. Essa administração não deu muito certo. Só 2 capitanias prosperaram, que foram a de Pernambuco e a de São Vicente. Mas por que não deram certo? Era só 12 donatários para 15 capitanias e era muito dever, muitas obrigações para eles, e eles não souberam administrar. Fora que não tinha a quem reclamar quando tinha algum problema, e as outras não deram certo. Por falta de recurso, por resistências indígenas, ele não estava conseguindo escravizar os indígenas, e também órgãos administrativos que eles não tinham. E diante a isso veio o governo geral. A coroa portuguesa centralizou a administração para ter mais controle da colônia. E foi em Salvador, Bahia, e o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que serviu para ajudar os outros donatários. Você sabe qual foi o papel da produção de açúcar no crescimento da colônia? E de que modo ela movimentou a economia e a sociedade? Bom, a economia açucareira foi a base da colonização portuguesa. Desde o início, Portugal procurava estimular o povoamento da região recém-descoberta, e através da produção de açúcar, buscando fixar colonos na terra. Assim, o povoamento dos europeus era sustentado a partir de bases econômicas que ofereciam vantagem aos novos colonos, já que o esperado metal precioso, que era o ouro e prata, não foram rapidamente encontrados aqui no Brasil. Por fim, eu vou dar algumas características da economia açucareira para fixar melhor na mente de vocês, tá bom? O produto era de clima tropical, por isso a valorização comercial lá na Europa, já que lá o clima era mais frio. A monocultura, que é só um produto produzido em grandes quantidades. O latifúndio, que são grandes propriedades rurais. O solo fértil e a mão de obra escrava. Por isso tinham bastante lucro, já que não precisavam pagar pela mão de obra, que ele utilizava a mão de obra escrava africana. E também por ser valorizado lá pela Europa, que ele produzia aqui para ser comercializado lá. E não tem como falar de economia aqui no Brasil sem falar de escravidão, porque foram mais de 300 anos de escravidão que marcou a nossa história. Então, no próximo vídeo eu vou falar vou falar especificamente só sobre a escravidão aqui no Brasil, que é um tema que cai bastante no Enem. Foi um vídeo sobre o resumo do período colonial
E tô passando aqui também pra dizer que a gente tá com um grupo no WhatsApp de correção de redação. Então, quem tiver interesse, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar chamando. Ou se não, no link do vídeo. Então, quem gostou, se inscreve e deixa o like.